O Grupo Semengir, estabelecido nos municípios de Giruá, na região das Missões, e Senador Salgado Filho, na região fronteira noroeste, no estado do Rio Grande do Sul, tem desenvolvido as suas atividades, tendo como foco a preocupação de produzir alimentos com alta qualidade nutricional. O início de suas atividades se deu em 1973, com a produção de sementes sob orientação técnica de engenheiro agrônomo. Nessa mesma época, o Grupo Semengir também demonstrou preocupação com o meio ambiente, quando passou a utilizar insumos menos agressivos e desenvolveu tecnologias com o objetivo de evitar a degradação do solo, iniciando a implantação do sistema de plantio direto. Essas ações contribuíram significativamente para a retenção de água nas propriedades rurais, bem como melhoria na composição química, física e biológica do solo, o que resultou na produção de alimentos com qualidade superior. Em outubro de 1977, surgiu um tumor pequeno no lábio inferior dentro da minha boca, que me incomodava. Foi retirado com uma cirurgia e, para minha surpresa, alguns dias depois voltou. Então, em novembro, fiz a segunda cirurgia e voltou novamente. Em dezembro, eu já estava fazendo a terceira cirurgia e o meu problema só aumentava. Em 10 de janeiro, estava eu em Porto Alegre fazendo a quarta cirurgia. Na época, gastei o equivalente a 500 sacas de soja. Depois de 15 dias, o tumor estava maior do que antes da última cirurgia. Então veio o resultado da análise do tecido retirado. E o resultado foi desesperador. Câncer linfático. Eu já tinha perdido meu pai, também por câncer. Lembrei-me do sofrimento dele e das dores que sentiu por mais de 20 anos. Este filme passou na minha cabeça. Eu passei noites e noites sem dormir e só pensava no câncer. A minha língua não parava de mexer no tumor. 3 dias depois da minha cirurgia, a Edith, minha esposa, baixou ao hospital para fazer uma cesariana. Nasceu Samuela. A Cíntia, filha mais velha, tinha 3 anos. Tudo deveria ser só alegria. Mas eu sabia, se as coisas continuassem a acontecer comigo naquela velocidade, eu não teria muitos anos de vida. A Edith se recuperando da cesariana, 2 filhos pequenos, e eu não tive coragem de contar a ela o que eu imaginava que iria acontecer comigo. Eu pedi a Deus que me desse força, conhecimento, sabedoria, para entender o funcionamento do meu corpo. Como a vida é feita de escolhas, e eu tinha 2 opções. Simplesmente aceitar a situação ou lutar para mudar. Eu optei por lutar, questionar e pesquisar. Comecei a fazer experiências comigo mesmo. Utilizei diferentes tipos de sais minerais na minha alimentação diária. E após diversas tentativas com diferentes combinações, numa delas o tumor começou a regredir até desaparecer. Isto levou mais ou menos
6 meses. Eu tinha certeza de que estava no caminho certo. Como eu estava livre do tumor, parei de utilizar os minerais. Alguns dias depois, o tumor começou a se manifestar novamente. Então percebi que quando eu estava ou deixava de usar os minerais, o tumor voltava. Então a melhor solução que encontrei foi continuar a pesquisar e ajustar o equilíbrio dos sais minerais na minha alimentação diária. Foi aí que consegui coragem para contar para a esposa as experiências que tinha feito comigo. E daquele dia em diante, combinamos que os sais minerais passariam a fazer parte da minha alimentação diária e de toda a minha família. Pois eu senti na pele o que é ouvir: você tem câncer. O que para mim significou naquele momento pouco tempo de vida. Já se passaram quase 29 anos sem que o tumor ou o problema tenha voltado. E durante estes anos me dediquei, através de pesquisas, ensaios, desenvolvimento de processos produtivos, a trazer para dentro dos alimentos o equilíbrio dos sais minerais que o nosso corpo necessita para uma vida saudável. E em dezembro de 2004, desenvolvemos o queijo Savitas. E esta experiência de vida queremos compartilhar com vocês. Savitas. SA significa saúde. VI, vida. O T significa terra. O A, água e ar. E o S, sol. Terra, água, ar e sol são considerados meio ambiente. Portanto, a nossa saúde depende do meio ambiente em que nós vivemos. Os sais minerais e a saúde humana. Saúde pode ser considerada um bem-estar físico, mental e ou espiritual. Um problema só existe quando não temos todas as condições para solucioná-lo. Quando ocorre um problema de saúde, precisamos responder a 4 perguntas. Primeiro, qual é o problema? Segundo, qual a causa do problema? Terceiro, quais as possíveis soluções? Quarto, qual a melhor solução? Uma vez escolhida a melhor opção, a pessoa precisa saber o que quer, planejar como conseguir, começar a executar. Ninguém vai a lugar algum se não der o primeiro passo nessa direção. André Voisin, em 1961, escreveu no seu livro Solo, Erva e Câncer que um solo deficiente produz uma erva ou planta deficiente. E esta planta, sendo utilizada pelo animal na produção de carne, leite, ovos e seus derivados, e estes sendo consumidos pelo homem, ou ainda pelo consumo direto da planta, em forma de grãos, verduras, frutas, raízes ou farinhas. E os alimentos não possuindo as qualidades necessárias, poderão gerar no ser humano câncer ou outro tipo de problema. Se nós fizermos uma operação matemática, considerando tudo o que ingerimos, líquidos, sólidos e o ar que inspiramos, menos o que eliminamos na forma de urina, suor, calor, fezes e o ar que expiramos, o que sobra é o nosso corpo ou nossa saúde. Se surgem problemas no nosso organismo, como catarata, artrite e artrose, bico de papagaio ou hérnia de disco, osteoporose, perda de visão, pedras calcárias, aftas, gastrite, úlcera, próstata, câncer, diabetes, anemia, asma, depressão,
pressão alta ou baixa, triglicerídeos, glicose alta, colesterol, ácido úrico, desequilíbrio hormonal, psoríase, labirintite, varizes, sinusite, reumatismo, alergias, rinite, mau funcionamento de válvulas e esfíncteres, obstrução de veias e artérias, hemorroidas, enxaqueca, derrame, enfarte, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, intoxicação por defensivos agrícolas, por medicamentos, por alimentos ou produtos químicos, ou outros problemas que não mencionados anteriormente. A pergunta que se faz: isto são doenças ou deficiências? São coisas boas ou coisas ruins? Podemos dizer que são coisas boas, pois estão nos avisando em tempo e que é necessário acertar o que vamos ingerir ou ajudar a sair o que é nocivo ao nosso corpo. O automóvel usa álcool ou gasolina como combustível para produzir energia e realizar trabalho. O corpo humano usa proteínas, gorduras, amidos e açúcares como combustível para produzir energia e trabalho. Manter a temperatura do corpo em 36,5 a 37 graus centígrados e construir novas células. Os sais minerais ou elementos químicos, em número de 24, são os que comandam todas as reações químicas do nosso organismo. São eles: fósforo, cobalto, vanádio, ferro, selênio, sódio, cálcio, cádmio, berilo, alumínio, cobre, manganês, potássio, molibdênio, iodo, magnésio, zinco, arsênio, flúor, enxofre, nitrogênio, silício, cromo, cloro. O cálcio, para ser metabolizado e transformado num osso ou dente sadio, depende do fósforo, enxofre, flúor, zinco, magnésio e manganês, e da vitamina D, que na presença da luz solar na pele se transforma em vitamina D2 e D3. Se nós compararmos cada elemento químico na roda dos minerais, como se fosse uma peça do motor do nosso carro, vamos ver que todas elas são interligadas e dependem umas das outras. Ao retirarmos uma peça do motor, comprometemos o funcionamento perfeito do todo. Da mesma forma, os alimentos que ingerimos, proteínas, gorduras, amidos e açúcares, deveriam ter os 24 elementos químicos em perfeito equilíbrio, além das vitaminas. Se faltar um ou mais elementos deste conjunto, comprometemos o bom funcionamento do nosso organismo. Assim, todas aquelas deficiências, que muitas vezes chamamos de doenças, têm a oportunidade de se manifestar. Elas só irão regredir ou retroceder no nosso organismo no momento em que ingerirmos alimentos que contenham todos os elementos químicos necessários ao nosso corpo. Amidos, açúcares, proteínas, gorduras, sais minerais e vitaminas são absorvidos pelo intestino, passam para a corrente sanguínea. Vejamos a primeira situação. Os alimentos não conseguem entrar nas células por intoxicação através de defensivos agrícolas, como também por intoxicação por medicamentos, ou ainda por intoxicação alimentar, por produtos químicos ou por deficiências de um ou mais sais minerais. Pontes são interrompidas, engarrafamentos acontecem. Se fizermos um exame de sangue, teremos um aumento no teor de glicose, triglicerídeos, colesterol e proteínas. Podemos então constatar que algo está errado. Como consequência,
teremos obstrução de veias, artérias e vasos linfáticos. Aparecem varizes, hemorroidas e enxaqueca. O sangue terá que passar com mais velocidade e a pressão alta e baixa tendem a aumentar. Se as veias ou artérias não suportam o aumento de pressão, ao se romper uma delas, teremos o derrame. Cálcio não metabolizado começa a se acumular, forma pedras calcárias, bico de papagaio e cataratas. Válvulas e esfíncteres ficam emperradas e funcionam mal. Surgem gastrites, intestino preso, flebites. Tudo isto acontece no nosso organismo porque o alimento ainda não saiu da corrente sanguínea para ser utilizado pelas células, para produzir energia ou construir novas células. Na segunda situação, se os alimentos conseguem entrar nas células, mas alguns minerais e vitaminas estão faltando, ou são impedidos de serem utilizados por intoxicações, o nosso corpo passa a produzir células com defeitos. Aparecem infecções, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, desequilíbrio hormonal, aftas, diabetes, anemia, câncer, depressão, ácido úrico, úlcera, sinusite, alergias, rinite, artrite, artrose, reumatismo, psoríase. Na terceira situação, quando os alimentos conseguem entrar na célula e possuem todos os nutrientes de forma equilibrada, estes irão construir células novas e sadias que formarão um corpo com saúde. A vida humana começa com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, sua fixação no útero, seu desenvolvimento e o nascimento de um novo ser. Como criança e jovem, cresce, atinge a fase adulta e idosa e termina com a morte. Muitas vezes este ciclo é interrompido por acidentes, intoxicações ou deficiências que se traduzem em doenças. Doença significa incapacidade de nossa parte em fornecer alimentos equilibrados ao nosso corpo. E com isso, ele passa a produzir células com defeitos ou doentes. Saúde significa capacidade de nossa parte em fornecer alimentos equilibrados para o nosso corpo produzir células sadias. Savitas é um alimento orgânico, saboroso e nutritivo, sem contraindicações, e é utilizado para corrigir deficiências que geram doenças em todas as fases da nossa vida. Qualquer parte do nosso corpo pode ser reformada, reconstruída ou feita nova, se ingerirmos os alimentos necessários para formar células novas sadias. Se a professora aplicar uma prova com 10 questões e cada questão valer 1 ponto, se acertarmos 2 perguntas, recebemos uma nota 2. Se acertarmos 3 perguntas, uma nota 3. Se tirarmos notas baixas o ano inteiro, reprovamos. Isto é, não vamos passar de ano. Se acertarmos 8 ou 9 perguntas, vamos tirar uma nota 8 ou 9, considerada boa. Se tirarmos notas boas o ano inteiro, aprovamos. Isto é, vamos passar de ano. Usando este mesmo raciocínio para o equilíbrio dos sais minerais e vitaminas para cada célula do nosso corpo. Se no equilíbrio dos minerais e vitaminas a nível celular conseguirmos apenas uma nota 2 ou 3, considerada baixa, e se tirarmos notas baixas o ano todo, vamos reprovar. É possível que não vamos conseguir passar de ano e teremos que nos mudar para outra cidade. Um equilíbrio baixo causa ansiedade nas pessoas e o corpo não consegue se governar.
Muitas pessoas buscam no cigarro, bebida ou droga uma forma de se anestesiar para ficar numa boa. Passado o efeito, a ansiedade volta. O baixo equilíbrio de minerais forma uma baixa pressão a nível celular, o que também chamamos de depressão. Fungos, vírus, bactérias e insetos são considerados seres inferiores. Sobrevivem com níveis mais baixos de minerais. Todas as células que nascem já estão programadas para morrer. São bilhões e bilhões todos os dias. Para um bom funcionamento do nosso corpo, ele requer um equilíbrio de minerais mais elevado. Se conseguirmos notas 8 a 9, a depressão e a ansiedade vão embora, pois o corpo tem material disponível para construir células novas e sadias, que vão substituir os bilhões de células que morrem todos os dias. E nós vamos passar de ano com muita saúde. Prevenir sempre é melhor do que remediar. Não conseguimos mais mudar as notas que tiramos no passado. Podemos melhorar as notas do presente com uma alimentação equilibrada e esperar um futuro com muita saúde. Savitas é a melhor opção para viver mais e melhor.